Homem de Ferro 4 foi desejado desde Vingadores Ultimato, mas parecia impossível, até que agora Robert Downey Jr. disse que voltaria com toda a alegria a fazer o Homem de Ferro, o que é uma mudança do que ele dizia antes. Mas por que agora ele tá tão aberto a ser o Homem de Ferro de novo? O que isso significa? Nós fomos muito trouxas se acreditamos que a Marvel não iria usar esse ator incrível como Homem de Ferro de novo, mas só tem uma forma disso ficar bom, mesmo depois de Vingadores Guerras Secretas. I am Iron Man. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e em uma entrevista para Esquire, o ator Robert Downey Jr. respondeu se ele voltaria a trabalhar com a Marvel Studios e ele disse com toda alegria voltaria a trabalhar com ele sim, dizendo que é uma parte integrante do meu DNA. Esse papel, no caso o Homem de Ferro, me escolheu. Ele ainda explicou na entrevista que confia plenamente no Kevin Feige, que é o cabeça grande da Marvel Studios, e foi quem planejou esse universo cinematográfico todo conectado, que todo mundo tentou imitar, mas falhou em conseguir até agora. O Robert disse: e olha, eu sempre digo, nunca, jamais aposte contra o Kevin Feige. É uma aposta perdida. Ele é o cassino, ele sempre vencerá. É verdade que o Robert Downey Jr., por ter sido a primeira estrela em quem a Marvel Studios apostou, sempre foi bem próximo do Kevin Feige e do Jon Favreau, que foi o diretor dos primeiros filmes do Homem de Ferro. Robert virou uma peça fundamental desses filmes todos. Só que antes parecia que ele tinha se aposentado de vez. Por exemplo, o Kevin Feige, em uma entrevista à Vanity Fair, ainda no ano passado, falou que não havia nenhum plano de trazer de volta o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, porque eles queriam manter aquela despedida, aquele sacrifício do Homem de Ferro em Vingadores Ultimato. E não muito distante dessa entrevista, o Robert Downey Jr., em um podcast do Joe Rogan, comentou que até poderia voltar para um filme da Marvel, mas teria que haver um argumento, uma história muito boa, além do que ele estava interessado em fazer outros papéis também. Então, peraí, de lá para cá, o que será que mudou? Será que pro Robert Downey Jr. surgiu uma história boa? Será que ele já fez um papel que ele gostaria? Afinal, ele acabou de ganhar um Oscar aí por sua participação em Oppenheimer. Isso pode ter satisfeito as vontades dele e a Marvel tá precisando recuperar a confiança da audiência. Um retorno do Robert como Homem de Ferro pode dar um gás nisso. Agora, isso também pode ser uma grande tragédia. Eu não duvido que lá nos bastidores já esteja rolando algum tipo de conversa do tipo, mas eles principalmente precisam ter muito cuidado para isso não dar muito errado. E eu só consigo enxergar uma única forma desse retorno do Robert Downey Jr. no papel de Homem de Ferro dar certo. Homem de Ferro 4 foi sendo desejado desde o final de Vingadores Ultimato, mas pelo Tony Stark ter falecido, as possibilidades pareceram um pouco distantes, a não ser que houvesse uma reviravolta assim. E foi daí que começaram a surgir as teorias. Por exemplo, Vingadores Ultimato deixou o caminho inicial para algumas histórias. Hulk inteligente, que acabou desembocando na série da Mulher Hulk, o Sam Wilson, Falcão, com o escudo do Capitão América, que acabou desembocando na série dele próprio e agora, muito em breve, no filme Capitão América 4, no qual ele vai ser o protagonista, e até o Thor, que acabou o filme viajando com os Guardiões da Galáxia, teve isso como uma espécie de prelúdio para o seu próprio filme Thor, Amor e Trovão, que não vamos discutir aqui se foi bom ou ruim. Então por que Vingadores Ultimato não pode ter servido também como um prelúdio para uma história de continuação para o Homem de Ferro? Foi isso que muitos especularam. Ultimato apresentou a filha do Tony Stark, Morgan. Será que um Homem de Ferro 4 traria a Morgan como a sucessora das armaduras? Outro que apareceu ali na cena do enterro e deixou até muita gente confusa foi o Harley Keener, o garotinho de Homem de Ferro 3. Ele também era outro possível sucessor do Homem de Ferro no universo cinematográfico da Marvel. Mas acabou que a fase 4 decidiu seguir um pouco mais os quadrinhos e introduziu a Coração de Ferro no filme Pantera Negra Wakanda para Sempre. Ela, de certa forma, seria uma sucessora espiritual do Homem de Ferro, apesar de ter muitas diferenças culturais. E ela já seria um caminho para o Robert Downey Jr. voltar, porque nos quadrinhos, a Riri Williams, Coração de Ferro, quando começou a usar a armadura, teve ajuda da inteligência artificial
do Tony Stark, que aparecia até como um holograma. E isso poderia ser representado facilmente no CM com Robert Downey Jr. fazendo sua participação especial em filmes ou séries futuras. Seria um caminho muito fiel aos quadrinhos, agradaria em partes os fãs, mas ainda não é uma boa opção. Primeiro porque o Robert Downey Jr. não estaria voltando de fato, né? Ele só estaria sendo um Jarvis novo, ou uma Friday nova. Imagina, o cara era o Homem de Ferro e virou uma Alexa. Acho que isso não ia pegar bem, tanto que nos quadrinhos durou pouquíssimo tempo essa fase. Poderia até ser interessante se fosse temporário, se a Marvel tivesse interesse de trazer o Homem de Ferro Tony Stark de volta, em carne e osso, assim como foi nos quadrinhos, mas aí ia ser meio paia, né? Porque nos quadrinhos tem isso, o personagem morre, volta, e perde todo o peso da morte, da tragédia, e como o próprio Kevin Feige disse anteriormente, eles não querem tirar o peso da morte do Tony Stark. Então como é que o Robert Downey Jr. poderia voltar de fato? Nós temos um certo filme chegando aí que chama Vingadores Guerras Secretas. Esse é o último filme que vai encerrar a fase 6, ou seja, a saga do multiverso do universo cinematográfico da Marvel. E nesse aí eu diria que é quase garantido nós termos uma versão alternativa do Tony Stark com Robert Downey Jr. Vinda de um outro universo, um Homem de Ferro que simplesmente nunca morreu. Assim como Deadpool vai passar por universos alternativos, encontrar versões alternativas de personagens e até versões alternativas dele mesmo. Guerras Secretas poderia fazer isso com muitos outros heróis. É o Vingadores Ultimato em outro nível. Porém, um retorno do Robert Downey Jr. aí seria só uma participação especial. E não é do que a gente tá falando aqui, não é ele chegar, acenar e acabou. Tô falando de Homem de Ferro 4. Como é que o Robert estaria no próximo filme do Homem de Ferro? É certeza, cá entre nós, que tudo dando certo para Marvel, depois de Vingadores Guerras Secretas, vai haver um grande reboot do universo cinematográfico. O que significa que algumas franquias, alguns heróis vão ser reiniciados, vão mudar de atores, enquanto outros heróis, talvez mais jovens, vão continuar com os mesmos atores que já estão fazendo sucesso. Em suma, assim como na saga Guerras Secretas dos quadrinhos, o multiverso deve acabar e depois um novo multiverso será construído e nós iremos acompanhar um novo universo, com novas histórias sendo contadas. E é nesse novo universo onde se passariam os novos filmes dos X-Men, que a Marvel Studios irá produzir. Os novos filmes do Homem de Ferro, que a Marvel Studios irá produzir. Sem dúvida também os novos filmes do Capitão América, do Homem-Aranha e etc. E com essa declaração do Robert Downey Jr., seria burrice não ter ele envolvido nessa nova era da Marvel Studios. Numa nova era de Homem de Ferro. Porém, eu não acredito que o Robert estaria apto para ser Homem de Ferro por mais 10 anos, assim como ele foi na Saga do Infinito. Só que eu tenho sim uma visão para ele estar no novo Homem de Ferro pós-reboot. E ele estaria não como Tony Stark, mas como o Jarvis. Isso pode confundir muitas pessoas, mas diferente dos filmes, nos quadrinhos, o Jarvis não é um modelo de inteligência artificial que fica auxiliando o Tony Stark. O Jarvis é um cara de verdade, que auxilia o Tony, mas que também já auxiliou os Vingadores em várias situações nos quadrinhos. É basicamente um Alfred. Um mordomo faz tudo. Ter o Robert Downey Jr. em um personagem assim, num novo filme de Homem de Ferro, auxiliando um novo ator que interpretaria o novo Homem de Ferro para uma nova geração, para mais 10 anos que seja, seria a forma perfeita do ator passar a tocha adiante, passar esse papel adiante. Uma metalinguagem linda. Nós ainda estaríamos felizes vendo o Robert Downey Jr. ali. E ele não precisaria ficar fazendo exercício ir na academia e tal para ficar malhadão para ser um super-herói e usar a armadura e tal. Quem sabe em alguns momentos de fanservice. Mas enfim. E tendo um personagem como o Jarvis sendo um humano em Homem de Ferro 4, permitiria esse novo filme se distanciar dos filmes do universo anterior, que é uma coisa que reboots sempre tentam fazer. Ou seja, no fim das contas funcionaria para todo mundo. Você pode até se perguntar, pô, por que não o Howard Stark, o pai do Tony Stark? Também seria poético colocar Robert Downey Jr. como o pai do personagem que ele foi por tanto tempo em um outro universo. Porém, o Howard é um papel muito pequeno, um papel que não aparece muito. O Jarvis pode
pode ter muito mais presença, pode inclusive estar presente em reuniões dos Vingadores, em momentos catastróficos, dando conselhos e etc, coisa que o Howard nunca faria. Com isso, é lógico, pode surgir a questão, né? Quem seria o novo Homem de Ferro? Mas aí é uma pergunta cabeluda do tipo, quem vai ser o novo Wolverine? E eu acho que tá até cedo pra responder. Nem a Marvel faz ideia disso ainda. Só sei que com o uso do multiverso e a possibilidade cada vez mais próxima de um reboot depois de Vingadores Guerras Secretas, o anúncio de Homem de Ferro 4 é cada vez mais inevitável. E essa é a única forma de ter a presença do Robert Downey Jr. no filme sem estragar a história que veio antes. Comenta aí o que você achou. Se tem alguma outra ideia, aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.